Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei da última aula para casa. Confiram aí a página direitinho no módulo de vocês, tá? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: decomponha os números em fatores primos. Vocês vão pegar esses números e fazer as divisões, as decomposições, que nem nós estudamos na aula anterior. Por exemplo, 202, ele é divisível por 2, porque é par. 202 por 2 é a metade de 280, que dá 140. 140 ainda é par, pode ser dividido por 2. 140 por 2 dá 70. 70 ainda é par, pode ser dividido por 2. 70 por 2 dá 35. 35 termina em 5, então é divisível por 5. 35 dividido por 5 dá 7. E o 7 só pode ser dividido por ele mesmo. 7 dividido por 7 que dá 1. Então a forma decomposta do 280 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. O 364. 364 é par. Dividido por 2 dá 182. 182 é par, pode ser dividido por 2. 182 dividido por 2 dá 91. 91 pode ser dividido por 7. 91 dividido por 7 dá 13. E o 13 só é divisível por ele mesmo. 13 dividido por 13, que dá 1. Então, a forma decomposta do 364 é 2 vezes 2 vezes 7 vezes 13. 1210 é par, pode ser dividido por 2. A metade de 1210 é 605. 605 pode ser dividido por 5. 605 dividido por 5 dá 121. 121 é divisível por 11. 121 dividido por 11 dá 11. E o 11 só pode ser divisível por ele mesmo. 11 dividido por 11 dá 1. Então, a forma decomposta do 1210 é 2 vezes 5 vezes 11 vezes 11. Tá? Segunda questão. Efetue os cálculos e complete com números correspondentes. Tá? Aqui, por exemplo, trata-se da divisão do 30. O 30 pode ser escrito como 2 vezes 15. Então, no espaço vazio aqui, espaço vazio, vocês vão escrever o 15. Baixa o 2. O 15 pode ser decomposto também ainda em outra multiplicação de dois fatores primos, que no caso é o 5 e o 3, porque 5 vezes 3 dá 15. Então, completa o espaço vazio aqui com 3. Aqui a decomposição do 30, né? 30 por 2 que dá 15. 15 por 3 que dá 5. Tá? E 5 por 5 que dá 1. Termina a decomposição aqui em 2 vezes 3 vezes 5. No item B, nós temos o 385. 385 é divisível por 5, porque termina em 5. Dá 77. Né? Ou então, nesse caso, nós vamos iniciar aqui de baixo. Né, turma? 7 vezes 11 dá 77. E aqui, no caso, eu repito o 5, porque o 5 não foi decomposto. E aí, para descobrir o número vazio aqui de cima, multiplicamos 77 por 5, que dá 385. Se fizermos a decomposição do 85, nós vamos encontrar exatamente esses fatores aqui. 5 vezes 7 vezes 11. Esses três fatores primos. No item C, 238. 238 é par. Pode ser dividido por 2. Né? 238 dividido por 2 dá 119. Então, é 2 vezes 119. O 2 não dá mais para decompor, mas o 119 dá. Ele é múltiplo de 7, né? Então,
7 vezes 17 dá 119. A decomposição do 238 é 2 vezes 7 vezes 17, tá bom? No item D, vamos decompor o 117. 117 é divisível por 3. Como eu sei que o 117 é divisível por 3? Quando eu somar os algarismos do 117, 1 mais 1, 2, 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3, então 117 também é divisível por 3. 117 dividido por 3 dá 39. Então 117 é 3 vezes 39. O 3 não dá mais para decompor, repetimos aqui. Já o 39 também é divisível por 3. 9 mais 3 dá 12, e 12 dá para dividir por 3, então 39 também dá. 39 dividido por 3 dá 13, e o 13 só é divisível por ele mesmo. Então 39 pode ser entendido como 3 vezes 13. Então a forma decomposta do 117 em fatores primos é 3 vezes 3 vezes 13. Terceira questão. Complete os itens com o número natural correspondente. Por exemplo, vocês vão decompor o 600, né? E vão determinar aqui qual é o expoente do 5, ou seja, o 5 aparece quantas vezes. Quando vocês fizeram a decomposição do 600, que nem nós fizemos aí nas questões anteriores, vocês vão achar o 2 se multiplicando 3 vezes, o 3 apenas uma única vez, quando o expoente é 1 a gente não representa, e o 5 vai aparecer se multiplicando 2 vezes. Então aqui no caso o expoente é 2. No item B, o número 7.875. Ao fazer a decomposição, nós vamos encontrar o 3 se multiplicando 2 vezes, o 5 se multiplicando 3 vezes, e o último fator primo aí é o 7. Então preenche espaço vazio aí com 7, aparecendo uma única vez. No item C, 5.544. Na decomposição desse número, nós vamos encontrar o 2 se multiplicando 3 vezes, 2 elevado à terceira. Nós vamos encontrar o 3 se multiplicando 2 vezes, então onde tem esse espaço vazio aqui, preencha com 3. O 7 aparece uma vez e o 11 também aparece uma única vez. Então completa o espaço vazio aqui com 11, tá? No item D, 4.725. 4.725 decomposto, nós vamos ter o 3 se multiplicando 3 vezes, então o expoente do 3 aqui também é 3. O 5 se multiplicando 2 vezes, 5 ao quadrado, e o 7 aparece uma única vez, então 7 elevado a 1 ou apenas 7. Tá, turma? Quarta questão. André deve calcular o perímetro de um terreno para comprar a quantidade de tijolos necessária para cercá-lo. O perímetro, turma, é a soma dos lados desse terreno, tá? Ele não conhece as medidas dos lados desse terreno, mas sabe que ele tem um formato quadrado e mede 1.296 metros quadrados de área. O que é a área, professor? A área é o espaço ocupado pela figura, que nesse caso é um quadrado. Para determinar o quadrado, você multiplica um lado pelo outro. E detalhe, já que no quadrado os lados são iguais, tá? Multiplicar um lado pelo outro significa pegar o lado e elevar ao quadrado. Então, nós já conhecemos a área desse quadrado, 1.296. Eu quero descobrir qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 1.296. Essa ideia é exatamente a ideia de raiz quadrada. Para descobrir que número é esse, vamos determinar a raiz quadrada de 1.296. O número que, multiplicado por ele mesmo, dá 1.296 é o 36. 36 vezes 36 dá 1.296. Isso quer dizer que esse terreno quadrado tem 36 metros de lado, né?
Mas o André quer calcular o perímetro desse terreno. Ou seja, ele quer somar os 4 lados, sabendo que cada um vale 36. Então, nós podemos simplificar essa aqui, a adição, resolvendo na forma de multiplicação, né? 4 vezes 36, que dá 144. Então, o perímetro do terreno vale 144 metros. Quinta questão. Calcule as raízes dos números usando a fatoração. Vamos calcular a raiz do número 6.400. Quando fizermos a decomposição do 6.400, nós vamos encontrar o 2 se multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E o 5 se multiplicando 2 vezes. Para calcular essa raiz quadrada, pessoal, nós vamos agrupar esses números de 2 em 2. Tá? Aqui eu tenho uma dupla de 2, aqui outra dupla, aqui outra dupla, aqui mais uma e aqui uma dupla de 5. Tá? Vocês vão multiplicar esses valores. Aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 5 dá 80. Então, a raiz quadrada de 6.400 dá 80. Exatamente porque 80 vezes 80 dá 6.400. Tá bom? No item B, raiz quadrada de 1.764. Fazendo a decomposição do 1.764, nós vamos achar o 2 se multiplicando 2 vezes, o 3 se multiplicando 2 vezes e o 7 se multiplicando 2 vezes. Então, nesse caso, eu faço a multiplicação aqui dos números que se encontram em par, que aparecem 2 vezes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, a raiz quadrada de 1.674 vale 42. No item C, a raiz de 900. Fazendo a decomposição do 900, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. O 2 aparece 2 vezes, o 3 2 vezes e o 5 2 vezes. Tá? Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Raiz quadrada de 900 vale 30, pois 30 ao quadrado vale 900. No item D, a raiz quadrada de 784. O 784 decomposto, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 7, vezes 7. Agrupando isso aí de 2 em 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 7 vezes 7. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Raiz quadrada de 784 vale 28, porque 28 ao quadrado dá exatamente 784. Tá? Sexta questão. Observe o que Sérgio e Milena estão dizendo. O Sérgio aqui diz o seguinte: podemos formar um quadrado maior com 49 quadradinhos de mesmo tamanho. Ele está dizendo que se a gente pegar 49 quadradinhos menores com o mesmo tamanho, dá para formar um quadrado, dá para montar um quadrado maior. E a Milena diz o seguinte: é possível formar um quadrado maior com 60 quadradinhos de mesmo tamanho? No item A, você concorda com o que o Sérgio disse? Né? Turma, existem alguns números que são chamados de quadrados perfeitos exatamente por isso. A quantidade de quadradinhos menores que formam um quadrado maior. E como é que eu reconheço um número quadrado perfeito? Para reconhecer se o número é quadrado perfeito, você retira a raiz quadrada desse número. Se ela for exata, é porque o número é quadrado perfeito. Se não for exata, é porque ele não é quadrado perfeito. Lembrem que só os quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Então, 49 é um quadrado perfeito. Significa dizer que dá para montar um quadrado maior. Já o 60
A raiz quadrada de 60, ela não é exata. Não tem aí dois números, ou um número que multiplicado por ele mesmo, dê 60, né? O que a gente pode fazer é aproximar. Por exemplo, 7 vezes 7 é 49, é menor do que 60. Já 8 vezes 8 é 64, maior do que 60. Então, a raiz quadrada de 60 se encontra entre 7 e 8, mas não é exata. Então, significa dizer que o 60 não é um quadrado perfeito, tá bom? Explique com suas palavras como você faria para responder a pergunta da Milena. Acabei de fazê-lo. Tá ok, turma? E é isso. Essa foi nossa atividade. Um abraço para vocês, tá? Um bom final de semana. Mas antes apareçam na nossa aula de tira dúvida, no nosso plantão, tá bom, turma? Até lá e um abraço para vocês.